Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Muito prazer, eu sou o Jean. E hoje a gente vamos estar conversando um pouquinho aí a respeito do VGHF11, que no último dia aí, o útil do mês aí, acabou fazendo um anúncio de um dividendo aí que deixou muita gente indignado. Foi pego aí muita gente de surpresa porque ele vinha pagando aí um rendimento já consistente. Então a gente vamos estar acompanhando aí como que vai ficar essa história e vou estar compartilhando aqui alguns dados com vocês, tá, pessoal? Lembrando que dependendo do dia que você estiver assistindo esse conteúdo, possa ser que sofreu aí algum tipo de alteração, porque eu acredito que vai ter uma quedazinha aí nos próximos dias, já acompanhando aí esses proventos que serão pagos, tá? A gente sabe que as cotas sempre acompanham os dividendos, então como foi um dividendo menor do que a expectativa do mercado, a gente já espera aí um momento aí turbulento de queda, tá? Acontece isso com todos os fundos imobiliários. Mas a gente vai entender aqui alguns pontos que eu também fui pego de surpresa com esse anúncio aí desse dividendo. Então, neste momento aqui, pessoal, o VGHF11 está sendo cotado na casa dos R$ 9,48. Nas últimas 52 semanas aqui chegou a sua mínima na casa dos R$ 8,65 e também chegou às suas máximas aqui na casa dos R$ 9,68. Dividendo yield aqui acumulado dos últimos 12 meses em 14,56% e se valorizou aqui nos últimos 12 meses 7,48%. Vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente ver mais algumas informações desse fundo aqui, né? Seu valor patrimonial por cota aqui, o que seria seu preço justo é os R$ 9,27. Seu patrimônio aqui é um pouco mais de 1,5 bilhões. Preço sobre o seu valor patrimonial aqui está em 1,02, ou seja, está com 2% ali de ágio. Valor em caixa, pessoal, 2,27%. Um pouco mais aqui de 34 milhões, tá? Então aqui já fica um ponto de atenção. Por que que esse valor está em caixa parado e ele distribuiu um rendimento aí muito inferior do que aquilo que ele vinha distribuindo? Porque não utilizou um pouco dessa reserva aqui para estar mantendo ali pelo menos os 10 centavos por cota, assim como ele vinha pagando nos meses anteriores. Eu vou estar mostrando lá o relatório gerencial para vocês lá, e vocês vão entender aqui alguma coisa que deve estar acontecendo aqui. Deve ter cambalacho aqui, com certeza, tá? Esse valor em caixa aqui, ele não está aqui à toa. A gente precisa de fato aí ver como que vai ser isso daí. Esse valor aqui foi referente a algumas vendas que ele fez aí nos meses anteriores de cotas de outros fundos imobiliários. Então já tinha uma expectativa aí de até mesmo ele estar distribuindo um pouco mais de dividendos. Aí ao invés de ele distribuir mais, ele vai e cai referente àquilo que ele vinha pagando. Então ficou algo aí muito esquisito, que no próximo relatório gerencial aí a gestão vai ter que estar explicando aí o que aconteceu para a gente cotista, né? Porque o gestor nada mais nada menos está lá a serviço nosso, a serviço do cotista. O dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. Ele está apenas cuidando daquele patrimônio lá. Então a gente precisa entender o que está acontecendo aqui com o VGHF11. A Valora está metendo os pés pelas mãos aí, tá? Já aconteceu lá com o VGIA lá está em queda, não se recuperou mais. A gente de fato espera que não aconteça aqui com o VGHF11, porque é um fundo muito bom. Só que se a gestão continuar fazendo esse trabalho aí, infelizmente, vai ficar algo muito difícil, tá, pessoal? Hoje ele já conta aqui com um pouco mais de 398 mil cotistas, quase batendo aqui os 400 mil cotistas. Liquidez média diária aqui de 5,4 milhões sendo negociado diariamente. E aqui está os seus dividendos, tá? Aqui ainda é bom que a gente temos do mês anterior e do mês aqui que vai ser pago aqui subsequente. Então ele vinha pagando aqui, como eu falei para vocês, 10 centavos. Ele vinha pagando aqui acima de 1%, tá? E de repente aqui ele cai para esse rendimento aqui de 0,84%. Ou seja, pagando menos do que muitos fundos de tijolos, tá? Então a gente precisa de fato aqui de uma explicação o que está acontecendo. O motivo não é dele pagar pouco, tá, pessoal? O motivo que me deixou revoltado, indignado, é dele ter aquele valor todo em caixa e não ter utilizado aqui um pouco para estar mantendo aqui pelo menos os dividendos de 10 centavos para que as cotas não vier a cair aí futuramente. Porque a gente vai ter queda nas cotações aí sim. Então já se prepare, já fique preparado aí, porque isso vai acontecer, tá? Porque sempre aqui a cotação acompanha os dividendos. Então a gente tem outros fundos aí pagando aí um valor consistente, que é o caso lá do BTC11, é o caso do MXRF11, o VGR11 também pagando aí bons rendimentos, e me vai agora o VGHF11 e me faz uma dessa aqui, tá? 2 centavos a menos
em referente aos meses anteriores. Então vamos aqui no seu relatório gerencial, só para mostrar para vocês. Eu já vou direto aqui no ponto, né, para não ficar o vídeo muito longo, né? Então eu já vou aqui na parte financeira do fundo, né, na parte do demonstrativo financeiro aqui, que é para você entender, tá? Então tá aqui, a gente toma aqui na parte financeira e aqui você vai entender alguns pontos, tá? Então a gente vê aqui, ó, a sua receita aqui, ela vem em dezembro, janeiro aqui foi onde teve aquelas vendas que eu falei para vocês. Aí ela seguiu aqui também no mês de fevereiro, aqui aquelas vendas. Como eu falei para vocês aqui, ó, se você ver aqui, ó, teve aqui essas vendas, ó, 1 milhão, 7 milhões, 3 milhões, tá? Mas só que um ponto que me chamou a atenção aqui, pessoal, é esse ponto aqui na parte de baixo, tá? Então você vai entender aqui na parte de baixo, ó. Então ele vinha gerando aqui, você vê que ele gerou um resultado menor aqui no mês de dezembro, mas mesmo assim ele distribuiu aqui um pouco a mais, então ou seja, ele usou um pouco da reserva. Já no mês de janeiro, ele teve um resultado maior, distribuiu menor, ou seja, fez caixa, mas manteve aqui os 10 centavos ambos, tá? No mês de fevereiro aqui, vocês veem que ele teve aqui um resultado um pouco menor, de 13,6 milhões, e ele acabou distribuindo aqui 16,4 milhões. Agora eu pergunto para vocês, por que raio que ele não fez a mesma coisa agora neste mês que vai ser pago em abril? Por que que ele não utilizou um pouco daquela reserva? Se você ver aqui, ó, ele utilizou aqui, ó, um pouco mais de 3 milhões aqui, ó, entendeu? Para manter aqui os 10 centavos. Por que raio que ele não fez a mesma coisa agora neste mês? Ele está pensando aí em tem algumas taxas para ser pago aí futuramente, o que que vai acontecer? Então a gente precisa de fato aí de uma boa explicação aí que o pessoal lá da Valora, ou seja, o gestor, precisa esclarecer para a gente o motivo dessa queda tão agressiva nos dividendos. O motivo da queda, como eu falei para vocês, não é o motivo em si, porque a gente já sabe que com essa queda da taxa de juros, a gente sabe que muitos fundos imobiliários vão estar diminuindo mesmo, principalmente os que são indexados ali ao CDI. Mas aquele valor em caixa lá é o que me chama a atenção. Qual o motivo daquele valor todo em caixa e eles diminuir tanto os dividendos que será pago aí no próximo mês? Cara, é algo aí inexplicável. Já mandei e-mail aí pro pessoal, não responde. Eu não gosto muito da gestão da Valora justamente por causa disso, porque eles não respondem os cotistas. Eu não sei o que acontece, porque eles são empregados nossos, eles estão lá trabalhando pra gente, então eles devem sim explicação pra gente, só que eles não respondem, cara. Eu saí fora do Fiagro Vigia justamente por causa disso, por causa dessas atitudes, e se continuar essas atitudes aqui também no VGHF11, vai sair da carteira também. Eu não tenho fundo imobiliário queridinho não, tá? Eu tenho meu dinheiro. O que faz a diferença lá é o meu dinheiro, saber o que está acontecendo. Porque quando a gestão ela não é clara o suficiente nos relatórios gerenciais, isso aqui fica, cara, você fica sem saber o que está acontecendo. O próximo relatório gerencial aqui, ele vai colocar tudo certinho, as suas receitas, coisa e tal, mas ele não vai explicar nada o que aconteceu. Como vocês podem ver aqui, ó, a receita aqui foi menor mesmo por causa desses 19 dias úteis aqui, ó. Você já sabe que fevereiro foi menos dias úteis por causa do carnaval, tá? Nos meses aqui subsequentes aqui, ó, que nem no mês de fevereiro referente ao mês de janeiro, você já vê aqui que foi 22 dias úteis, sabe? Então isso aqui deixa a gente um pouco apreensivo. O que que esses caras tá pensando, o que que tá passando na cabeça deles? Porque eles vinham pagando aqui, ó, 3 meses subsequentes aqui, ó, de dividendo de 10 centavos. Por que não usou ali uns 4 milhões ali daquele valor para manter de novo aí esses 10 centavos? Porque a gente sabe, cara, que as cotações vai apanhar bastante por causa dessa manobra aí que eles fizeram. Será que eles já estão pensando em taxa de administração, taxa de gestão? A gente precisa entender o que está falando, porque se eles estiver pensando só neles e esquecendo do resto dos cotistas, cara, não faz sentido nenhum. Então a Valora, na minha opinião, hoje já não era uma boa gestora lá no passado. Então já tá metendo os pés pelas mãos aí, tá virando fundo de compadre e comadre, então a gente precisa acompanhar o que, que vai acontecer aí futuramente, tá? Mas se o VGHF11 continuar no mesmo caminho, ele vai se tornar aí um VG da vida e a gente precisa de fato acompanhar o que, que vai acontecer. Vamos esperar aí o próximo relatório gerencial para ver o que o gestor vai estar comunicando aí a respeito dessa queda tão agressiva aí nos seus proventos que serão distribuídos. Mas esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de ir, não se esqueçam de deixar sua inscrição, se caso você ainda não é inscrito no canal. Assim também como o seu like vai fazer uma diferença gigante para que a gente leve esse conteúdo aí para mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Vou ficando por aqui. Valeu!